Olá, caríssimos estudantes! Olá, prof! Tudo bem? Professora Iris aqui em mais uma aula aí de Educação Física, não é mesmo? A aula que vocês estão aguardando, estão esperando, a aula mais divertida, top, né? Olha só, eu tô recebendo aí muitos registros maravilhosos de vivências, de experimentações aí das aulas e assim tá deixando o meu coração muito grato, muito feliz mesmo. Gostaria aqui, prof, de te agradecer todo o teu entusiasmo, toda a tua motivação, toda a tua energia, porque tem professores aí com diversas energias, mas tem professores que assim extrapolam na energia de tão bom que é. E já que a gente está falando de energia boa, de energia dos estudantes, de energia dos professores, de energia da professora Iris, energia positiva, vamos ver o que a gente tem na nossa temática de hoje? Então dá uma olhada aí na nossa temática da aula de número 10. Olha aí o que nós temos. A aula de número 10, nós iremos falar sobre o que, Prof. Iris? Iremos falar aí sobre a energia para a atividade física e o esporte. Olha só, energia, né? Nós temos aí em todo o estado de Rondônia muitos estudantes participando, interagindo, encaminhando aí as suas práticas, desenvolvendo aí todas as atividades do nosso momento exercite-se e aí a gente vai ver como é que funciona toda essa energia, né, no nosso organismo. E dentro dessa aula de número 10, nós veremos aí reflexões iniciais sobre o que é esse metabolismo energético. Qual a importância da energia na atividade física e no esporte. Teremos também aí a energia aeróbia e a energia anaeróbia, a atividade física e esporte. E, para finalizar, sistemas de energia e exercício físico, certo? Para a gente poder entender melhor ainda, a gente vai conhecer agora qual é a habilidade dessa nossa aula de número 10. Olha só, então o que nós temos aqui, prof? Nós teremos que selecionar e utilizar aí movimentos corporais de forma consciente, é importante frisar isso, tá? E intencional para interagir socialmente em práticas corporais de modo a estabelecer relações construtivas, empáticas, éticas e de respeito às diferenças. Muito bem. Agora, bora conhecer o objetivo de aprendizagem da aula de hoje? Então tá, o nosso primeiro objetivo será analisar as relações entre práticas corporais e saúde, a partir da perspectiva de saúde, de lazer como um valor pessoal e social. E aí, mais focado, né, mais centrado aí na nossa aula, a gente vai ver isso aqui, olha só. Reconhecer as respostas metabólicas desencadeadas com o exercício físico e o esporte e o sistema de energia envolvidos, certo? Tranquilo? E aí, nós vamos entrar agora na nossa primeira subtemática. Olha só essa primeira subtemática aqui, que a gente fala sobre o quê, prof? Sobre as reflexões iniciais sobre o metabolismo energético. Metabolismo energético. Você tem ideia aí do que a professora está falando? O que é metabolismo? Para que serve esse metabolismo? Então vem aqui comigo que eu quero conversar com você de pertinho dentro dessa aula aí. Seguinte, o nosso metabolismo, ele trabalha aí a nosso favor, né? E aí tem aí alguns nutrientes que são quebrados ao longo de processos que a gente vai ver nessa aula de hoje, onde nosso organismo ele absorve esses nutrientes, absorve essas vitaminas, absorve aí toda essa gama de subsídios, né, que vem aí principalmente em especial através dessa alimentação e ele dá algumas respostas, né, que farão aí a gente ter mais disposição para realizar determinados exercícios, que farão a gente ter mais força, que farão a gente ter um pouquinho mais de, como diremos, de disposição, né? Por isso que a gente fala de metabolismo relacionado aí à questão da energia. E aí a gente entra para entender primeiro aqui. Então, o que é, prof, o metabolismo?
Então acompanha comigo. O metabolismo, ele é um conjunto de reações químicas, tá? Então tu não controla essas reações químicas, ela acontece dentro do teu organismo. E essas reações, elas são o quê, prof? Responsáveis, tá? Elas são responsáveis aí pelos processos de síntese e degradação de nutrientes da célula. Então, essas reações vão pegar aí esses alimentos que nós ingerimos e vão quebrá-los em menores partículas, né, em moléculas, e aí vão ser bem absorvidas aí pelo nosso organismo, pelo nosso corpo, certo? Então, a gente já consegue entender esse primeiro momento aí sobre o que é o metabolismo, certo? Então, esse metabolismo, ele é um conjunto de reações que vão trabalhar aí a meu favor, ok? Que mais, Prof. Iris? E aí nós temos duas situações, nós temos o catabolismo e nós temos aí o anabolismo. E o que é, prof, esse catabolismo? Então, o catabolismo, ele é o somatório de todas essas reações, né, no organismo, que diminui, tá? Que diminui aí o tamanho das moléculas. Então, esse catabolismo, ele vai fazer a diminuição dessas moléculas aí que a gente tem, ok? Tranquilo? Uma dupla íris aí, vocês perceberam, né? Com uma reação aqui inusitada, mas interessante. Depois, nós temos o que aí, prof? Nós temos agora o anabolismo. E o anabolismo também é uma outra reação que acontece aí no nosso organismo, só que ela faz agora o inverso. Ela faz o que, prof? Ela aumenta aí o tamanho dessas moléculas. É o inverso da anterior. Então, uma diminui, a gente está falando de catabolismo, vai quebrar menores partículas, né, vai diminuir, e a outra vai aumentar o tamanho dessas moléculas, certo? O que mais, Prof. Iris? E aí nós temos aí os processos, né? Nós temos aí alguns grupos de nutrientes que a gente ingere. Então, a gente ingere aí gorduras, a gente ingere aí carboidratos, a gente ingere proteínas. E essas gorduras, carboidratos e proteínas, elas são quebradas aí quando começa esse processo químico dentro do nosso organismo, tá? Então, no metabolismo celular, dentro da célula aí, os macronutrientes, que são esses três, então nós temos aí, de novo, gorduras, nós temos aí carboidratos e nós temos também aí proteínas. Então, esses são macros, né? São grandes nutrientes que vão ser quebrados. Então, dentro desse nosso metabolismo, eles vão sofrer aí um catabolismo. O que é o catabolismo? É a quebra, é a diminuição em moléculas menores, tá? Então, a gente já entendeu o que é o catabolismo e já entendemos aí o que é o anabolismo. Então, quando a gente pega esses macronutrientes, tá? De novo, carboidrato, gorduras e as proteínas. Vem aí o nosso metabolismo e ele faz essa quebra. Essa quebra se chama catabolismo. Perfeito? Tranquilo? Que bom. Continuando. Quando fazemos essas quebras, nas gorduras, quando ela se quebra, ela se transforma em ácido graxo ou glicerol. Ácido graxo ou glicerol. Os carboidratos, quando quebrados, eles se transformam em glicose, tá? Que a gente costuma muito dizer aí o açúcar no sangue, né? Então é nisso aí que o nosso carboidrato ele vai ser quebrado, ele vai ser catabolizado. E as proteínas, né? As carnes principalmente aí, né? As proteínas, tem outros alimentos, mas a gente encontra, por exemplo, nas carnes, tá? Principalmente nas carnes vermelhas, a proteína, ela é muito evidente, né? Ela é quebrada e a gente quebra e tem uma molécula chamada aí de aminoácido. Então, temos gordura transformando-se em ácido graxo ou glicerol. Nós temos aí o carboidrato quebrando-se e transformando-se em glicose. E depois nós temos aí as proteínas transformando-se em aminoácido, certo? Tranquilo? Beleza. O que mais, Prof. Iris? E aí nós temos carboidratos, lipídios e proteínas, tá? E aí nós temos esse trabalho de quebra que a gente já entendeu aí do catabolismo, fazendo essa transformação aí, esse metabolismo energético, nos dando subsídio aí e energia através desses alimentos, tá? Nisso nós temos a transformação, uma formação de ATP, que mais à frente a gente vai saber o que significa essa sigla, ATP, mas é adenosina trifosfato,
tá? Já vou adiantando para vocês. Nisso acontece um processo de contração, né, muscular e leva-se a uma fosforilização de ADP, ok? E aí nós temos o processo de anabolismo. Vocês recordam que o anabolismo vai aumentar aí o tamanho dessa molécula, né? Então, ao final de todo esse processo, nós começamos quebrando, né, a molécula, esses nutrientes, esses macronutrientes, e depois nós fazemos o inverso aí, que é aumentando aí essas moléculas, ok? E aí vamos entrar agora numa outra subtemática. Vou pedir para o meu diretor jogar só o slide, eu vou sair agora da tela para a gente continuar aí pontual. Então, olha só o que tem no slide. Como que ocorre a produção de energia? Então, a produção de energia, ela acontece aí no meio celular, tá? Ocorre a partir do funcionamento anaeróbio e aeróbio, tá? Já já a gente vai discutir o que é isso aí. Dos nutrientes alimentares ingeridos e fornece fonte energética que permite sintetizar o combustível químico que aciona todas as formas de trabalho biológico, tá? Então, nós temos reações aí em que há presença de oxigênio e há reações que não há presença de oxigênio, que é aqui o anaeróbio e o aeróbio, tá? E aí nós temos aí uma síntese de ATP. Lembra que eu falei que ATP é adenosina trifosfato? E essa adenosina ela vai ajudar aí na construção muscular, certo? Essa adenosina, a gente pode chamar ela de moeda corrente da nossa energia, tá? Reforçando aqui o nome dela, né, que é um trifosfato de adenosina ou adenosina trifosfato. Ela é uma fonte de energia imediata. Então, nós temos aqui, se vocês olharem nessa imagem, nós temos aqui 3 moléculas, tá? E essas 3 moléculas aqui estão aqui dentro, tá? Elas vão trazer energia para que a gente possa construir os nossos músculos, né? Elas vão trazer energia imediata para a gente construir, não, para a gente realizar a contração muscular, ok? E aí, como que a gente consegue descobrir quais são as formas de trabalho biológico do nosso corpo, né? Então, nós temos trabalho químico, nós temos trabalho de transporte de substância e nós temos trabalho mecânico. No trabalho químico, nós temos aí a extração de energia desses macronutrientes, certo? Que a gente já conheceu e já sabe quem são. Depois que eu tenho essa extração de energia, né, eu absorvo esses alimentos, eu agora vou ter um trabalho de transporte dessas substâncias, que aí já está havendo a quebra e vai sendo transportado para dentro das minhas células. Logo na sequência, eu tenho um trabalho mecânico. O que é esse trabalho mecânico, prof? Eu tenho a transferência de energia para a contração muscular. Então, agora, depois que eu absorvi aí todos esses nutrientes, essas micromoléculas, né? Elas foram absorvidas, foram sintetizadas, né? Foram anexadas ao meu organismo. Agora eu tenho como realizar aí as minhas atividades, os meus exercícios físicos, as minhas atividades físicas, certo? E aí agora a gente precisa compreender qual é o valor energético desses nutrientes. Então nós temos, por exemplo, o carboidrato, ele tem 4 quilocalorias por grama, tá? Os lipídios têm 9 e as proteínas têm 5, ok? Então esse aqui é um quadro geral para vocês compreenderem qual é o valor energético que nos dá mais energia aí, né? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a energia aeróbia e anaeróbia na atividade física e no esporte. Como que funciona? No metabolismo nós temos o que, Prof. Iris? Nós temos diversas reações que a gente já mencionou anterior, né? Entre essas reações químicas nós temos as aeróbias. Aeróbias por quê, Prof? Porque tem a presença de oxigênio. Aeróbia, tá? Presença de oxigênio. E quando eu tenho aí a ausência, né? Aí a gente vai chamar de outro nome que vocês vão saber daqui a pouco, mas é semelhante a esse. Então, no metabolismo, as reações químicas aeróbias ocorrem no meio do celular, tá? Com a presença de oxigênio e sem a presença de oxigênio também. Quando ela acontece aí dentro do citoplasma, essa célula aqui, está bem escondidinha, está bem guardadinha, a gente pode chamar ela de reação anaeróbia. Por que anaeróbia, prof? Porque ela não tem, tá, a presença de oxigênio, ela está guardadinha lá dentro, muito bem escondida, não tem a presença aí de oxigênio, não tem essa produção de oxigênio aí dentro, tá? E quando eu tenho
essa reação acontecendo dentro da minha mitocôndria, eu tenho aí umas reações aeróbias. Então, eu tenho a presença de oxigênio aí dentro dessa célula da mitocôndria, ok? Como que acontece, então, essa transferência de energia, né, anaeróbia, sem a presença de oxigênio? Ocorre no citoplasma da célula e com exercícios de curta, média, duração e intensidade. Então, quando eu olho, por exemplo, uma imagem dessa, em que eu tenho essa moça correndo e ela está aí no pique, ela está com explosão do movimento, eu não tenho a presença de oxigênio, não dá tempo aí dessa produção de oxigênio. Então, ela vai acontecer lá dentro do citoplasma que a gente viu agora há pouco, ok? Então, lembra, anaeróbio, tá? Os exercícios são de curta e média duração. Só que a intensidade é como, prof? A intensidade é muito alta. Se você pensar aí que essa intensidade é muito alta, você não vai conseguir sustentar por muito tempo essa intensidade. Então, ela tem que ser curta, tem que ser rápida, né? Ela tem que ser explosiva. Então, nessa explosão, a gente não tem aí a presença de oxigênio. Nós temos aí uma transferência de energia anaeróbia. Agora, quando a gente tem aí o metabolismo aeróbio, para a produção de ATP, ocorre em várias etapas. Tá? Ele depende de substrato energético processado e da presença de oxigênio. Aí a gente já, quando olha uma imagem como essa, em que as pessoas estão pedalando, estão correndo, estão aí andando de patins e conseguem realizar isso por muito mais tempo, tá aí um segredo, se vocês observarem, eu posso realizá-la por muito mais tempo, não é tão explosiva, né? Não é tão intensa, é mais moderada e leve. Então, eu tenho uma presença de oxigênio, eu consigo fazer a captação desse oxigênio. E aí eu tenho lá as minhas moléculas quebradas em ação aí sendo utilizadas, né? Nós temos aí glicose, o ácido graxo e o aminoácido, né? Que advém aí do carboidrato, das gorduras e das proteínas, ok? Vamos então tentar exemplificar essa degradação, né? Essas quebras aí, esses processos aí de diminuição aí dessas moléculas, em especial a molécula de glicose. Então, tem a primeira etapa anaeróbia, depois passa pela etapa aeróbia. Na etapa anaeróbia, como eu já mencionei para vocês, ela ocorre aí dentro do citoplasma. Dentro desse citoplasma é produzida a glicólise, o piruvato e termina em acetil-CoA. Na etapa aeróbia, eu tenho aí um ciclo cítrico, tá? Que pode ser chamado de ciclo de Krebs, tá? Vocês vão estudar muito isso na faculdade, em especial nos cursos que são da área, da área biológica, da educação física, a gente percebe muito isso. E aí transforma-se aí, leva-se a cadeia de transporte dos elétrons e a fosforilação oxidativa. Ok? São palavras bem complexas, né? Mas são os processos que vão acontecendo após essas quebras aí, quando não há e quando há aí a presença de oxigênio. O que mais, prof. Iris? Aí dentro dessas vias metabólicas e substratos energéticos que nós temos, os substratos são aqui, ó. Olha só, nós temos aí glicose, ácido graxo e aminoácido. Então nós temos aí algumas produções. Nós temos produções na glicose, aí de glicólise, de glicogenólise, neoglicogênese e o ciclo de Cori, tá? Esse processo aí do glicogênio, ele acontece onde, prof? Aqui, ó, dentro do fígado, tá? Então, essas quebras, essas degradações, essas vias metabólicas vão acontecer aqui dentro do fígado, tá? Perceba-se aqui a transformação aí nesses processos de glicogênese e de glicogenólise, tá? E aí nós temos partículas menores aí, tá? Então, nós temos esse trabalho da glicose, né? Se transformando aí em glicólise, glicogenólise, neoglicogênese e ciclo de Cori. Já quando a gente trabalha com ácido graxo, lá das gorduras, nós temos aí os processos de lipólise e beta-oxidação, ok? E nos aminoácidos, lá das proteínas, nós temos a desaminação e a transaminação. São nomes bem complexos, tá? Vocês
podem anotar aí, depois fazer uma pesquisa, dar um Google, pesquisar em livros. Existe muita coisa aprofundada a respeito disso. Inclusive, eu deixo até um material, alguns vídeos, como material complementar para vocês assistirem e dar uma reforçada aqui nesse conhecimento, que ele é um conhecimento muito válido, mas a gente tem que admitir que ele é um conhecimento bem complexo, né? Existe muito aprofundamento, muita leitura. Então, esses processos vão trazer o quê, prof? Vão causar aí energia, vão trazer aí ATPs. E aí, qual é o saldo, prof, saldo energético desse substrato? Então, nós temos aí uma molécula de glicose completa. Como é que é uma molécula completa, prof? É quando ela tem de 36 a 38 ATPs, tá? Então, quando ela estiver completa, essa molécula ela vai ter isso até 38 ATPs. Uma molécula de ácido graxo, ela vai ter 147 ATPs, tá? Então, nós temos uma produção de energia maior em relação à de glicose, não é mesmo? E na molécula de glicerol, nós temos apenas 19 ATPs. Então, perceba aí que nas moléculas que advém da gordura, né, que advém aí do ácido graxo, nós temos 147 ATPs. E aí, como que a gente consegue perceber isso aí no dia a dia, né, nas nossas atividades práticas, né? Como que a gente percebe a utilização desses substratos energéticos aí, prof? Então, nós temos aí, vamos verificar. Nós temos aí os lipídios, eles correspondem aí a 60% aí em repouso. A glicose mais o glicogênio vão corresponder a 35%. E as proteínas correspondem de 2 a 5%. O que eu quero dizer? Que quando eu estou em repouso, tá? Eu estou em repouso, eu estou me utilizando dessas porcentagens aí que vocês estão presenciando. Então, os lipídios, a glicose e a proteína têm valores diferenciados. Agora vamos perceber em outras etapas. Vamos perceber quando a gente está realizando um exercício leve. Quando a gente está realizando aí um exercício leve ou moderado, percebo que há uma pequena queda aqui em relação aos lipídios, né? Uma queima aqui em relação aos lipídios. Nós temos aí já um aumento, né? Seria proporcional, né? Eu perdi aqui nos lipídios e aumentei aqui na glicose e glicogênio aí de 40%, e as proteínas permanecem aí com a mesma porcentagem aí, a minha utilização aí durante os exercícios leves ou moderados. Quando eu realizo aí exercícios de alta intensidade anaeróbio, né, com a ausência aí do oxigênio, né, lá dentro do citoplasma, eu vou ter agora valores muito diferenciados do que os primeiros que a gente acabou de ver. Nós temos aí lipídios, a utilização de 3%, nós temos aí glicose e glicogênio a 95%, olha só a quantidade de utilização aí. E as proteínas, elas se firmam agora em 2% de utilização quando eu estou em alta intensidade aí nos meus exercícios. Quando eu estou no Endurance, o Endurance seria uma etapa mais alta ainda, né? Se já está ali sem a utilização de oxigênio, agora vai exigir muito mais aí do meu organismo. Então, agora eu tenho uma utilização aí de 15% de lipídio, mais 70% de glicose e glicogênio, tá? Que estão acontecendo lá no fígado. E tenho aqui de 5 a 8% de proteínas, certo? E aí vem aqui comigo. Nossa, prof, é muita utilização, né? E variáveis, depende aí da demanda de atividade que eu estou realizando. Sim. Então, perceba, se eu estou em repouso, eu tenho uma maior porcentagem aí na utilização dos lipídios, tá? Se eu estou numa atividade mais leve, mais moderada, aí essa porcentagem, ela já aumenta, em especial, né? Ela vai agora também para os lipídios, mas é porque ele faz ali também esse contrabalanço aqui, né, em relação aos primeiros dados da glicose e do glicogênio, certo? Depois, em alta intensidade, nós temos aí uma utilização maior aí dessa produção da glicose mais o glicogênio, 95%, né?
E no Endurance, que a intensidade é muito mais elevada, a cobrança, a exigência do meu organismo é muito mais cobrada ainda, mais do que o normal, é extremo. Então eu tenho uma maior porcentagem agora também, só que uma porcentagem diferente da anterior, de glicose e de glicogênio. E aí eu chamo você agora para a gente poder compreender um pouco mais, né, dessa aula, para você assistir comigo aqui essa matéria jornalística. Então, fica atento aí, olha lá. Desde pequeno, nossos pais, parentes sempre nos falam: você precisa comer para crescer, ficar forte, ter energia, não é verdade? Mas como será que acontece esse processo? Como que um alimento, como esta maçã, por exemplo, ao comermos se transforma em energia? Nessa aula você vai ficar sabendo tudo sobre a conversão do alimento em energia. Ao comer um alimento, no decorrer do processo de digestão, os nutrientes energéticos, como carboidratos, lipídios e proteínas, são quebrados em moléculas menores para posteriormente serem utilizados pelo corpo como fonte de energia. A energia advinda dos nutrientes energéticos é utilizada no nosso dia a dia, por exemplo, em atividades domésticas, no esporte, no exercício físico, nos estudos e ainda para nos movimentarmos no tempo de lazer. Um simples gesto como sentar e levantar da cadeira utiliza a energia dos alimentos que ingerimos. Mas como esse processo ocorre? Bom, a energia para o movimento corporal, contração muscular, é produzida por meio do metabolismo energético das moléculas de glicose, ácidos graxos e aminoácidos. Esse processo ocorre nas células musculares de forma aeróbia e anaeróbia. E o objetivo final é a geração da molécula energética ATP, adenosina trifosfato, para a produção de força do músculo. O ATP é a nossa moeda corrente de energia para movimentar o corpo. Desse modo, é importante nos alimentarmos adequadamente com nutrientes energéticos e manter nossa máquina corporal ativa. Agora é com você. Aproveite para se movimentar e gastar energia. Viu só como é importante a gente se alimentar bem, né? Exercitar exercícios aí, mas a gente precisa se alimentar bem, se nutrir aí desses nutrientes para que a gente possa conseguir realizar as nossas tarefas diárias, né? Na nossa melhor performance, né? E ainda pensando sobre isso, agora a gente vai ver um pouquinho sobre os sistemas de energia na atividade física e no esporte. Então agora a gente vai focar um pouco mais, agora que a gente já sabe o que é o ATP, a gente vai focar um pouco mais nesse entendimento. Então dá uma olhada aí nesse slide, olha só. Então nós temos aí quais são os sistemas de energia para produção de energia, né? Nós vamos saber que nós temos aí o sistema ATP-CP, o sistema glicolítico e o sistema oxidativo, tá? Então, vamos observar aqui, por exemplo, que existem aí exercícios com diversas intensidades e durações. Nós temos que observar essas durações, essas intensidades, para a gente conseguir saber qual tipo de aporte energético que eu vou utilizar. Então, essa intensidade e essa duração, elas vão o quê, prof? Elas vão determinar qual é a síntese desse meu ATP durante o exercício físico. Da onde que eu vou tirar forças, né? Da onde que eu vou tirar energia para poder realizar determinado exercício. Então, bora lá, bora ver. Quando a gente fala de sistema ATP-CP ou alático, tá? A gente está falando que precisa aí de energia imediata. Eu preciso para agora, pá, pum. Vou subir no ônibus, o ônibus está passando, pá, 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 corri, pá. Ela acontece aí dentro de um tempo de 30 segundos, tá? É aquela explosão ali, né? E a minha fonte, o que eu vou utilizar é a creatina fosfato, ok? Então, o sistema ATP, ele é o principal sistema energético para esforços máximos com curta duração. Quando a gente fala de curta duração, a gente está falando de até 30 segundos, né? Momentos explosivos, decisivos. Então, estou na disputa aí de jogos
de tênis, por exemplo, eu preciso rebater aquela bolinha de forma ágil, rápida, né? Uma velocidade ali não dá nem tempo, às vezes, de você pensar direito, né? Eu preciso realizar o movimento com perfeição e com rapidez. Então, esse aporte vai vir do sistema ATP-CP. Então, ele é um recurso aí de energia imediata, tá? Então, a partir dessas micromoléculas aí que eu fui acumulando, fui guardando aí nesse meu organismo, que foram acontecendo as reações químicas, eu vou me utilizar aí dessa energia imediata, tá? E vou utilizar da creatina fosfato. Quando eu falo do sistema glicolítico ou lático, eu vou realizar aí atividades que acontecem utilizando energia em curto prazo. Da onde que eu vou tirar, prof? Eu vou tirar da glicose, tá? E aí eu tenho o quê? Um metabolismo anaeróbio, tá? Vai acontecer em curto prazo. Na anterior, tinha que ser energia imediata, né? Papum, né? Explosiva. Aqui, ela é em curto prazo. E aí eu vou utilizar o quê? A glicólise. A glicólise, ela é uma via metabólica para esforço de intensidade elevado no sistema glicolítico, com uma duração de 30 a 2 minutos. Então, nesses exercícios, nessas atividades em que eu realizo aí um tempo de 30 segundos a 2 minutos, eu vou me utilizar dessa fonte de energia aí, dessa glicose, tá? E aí vai acontecer o quê? Utilizando o metabolismo anaeróbio, sem a presença de oxigênio. Lá na célula a gente viu que vai acontecer onde? No citoplasma, ok? Depois nós temos o sistema oxidativo, né? Esse oxidativo aeróbio. Então agora eu vou realizar um exercício, uma atividade física em que eu vou precisar de energia a longo prazo. Então eu vou demorar mais tempo para gastá-la, né? Eu preciso tê-la para eu poder conseguir executar a minha atividade. Então, vamos supor que você vai participar aí de uma corrida, de uma maratona, você vai percorrer por muito tempo aí, correndo, caminhando, né? Vai demandar muito do seu organismo. Então, você vai se utilizar de uma fonte de glicose, né? Glicose e ácido graxo. Você vai fazer essa junção aí dessas duas micromoléculas aí e vai estar utilizando aí do metabolismo aeróbio. Então aqui eu tenho a presença de oxigênio. E aí os meus esforços, né, essa intensidade, ela vai ser uma intensidade média e baixa. Imagina se você conseguiria realizar, vamos supor que 50 minutos de forma explosiva. Você não consegue, né? Você precisa de ter aporte energético e precisa da presença de ar. Aeróbio, sistema aeróbio. Então, se você precisa e você vai demorar mais tempo do que os 2 minutos, você vai se utilizar aí dessa fonte de energia que é a glicose e o ácido graxo, tá? Então, presença de oxigênio e o sistema aeróbio, ele é a principal fonte de energia. Então, eu sustento por mais tempo aí, tá? Então, se eu tenho essa presença aí da presença de oxigênio, eu tenho um metabolismo que vai aguentar, vai sustentar aí esse exercício físico por muito mais tempo em relação aos anteriores. E aí, como que a gente observa esse comportamento do sistema energético em situação ao exercício físico, né? Nós temos aí exercícios que acontecem nos primeiros 10 segundos, 30 segundos, 2 minutos e 5 minutos. E aí a gente percebe que há diversas utilizações, diversos aportes aí, né? A gente lembra lá que os sistemas de energia eles são diferenciados. Quando a gente olha aí, por exemplo, nos primeiros 10 segundos, a gente vai usar um sistema de energia de curto prazo. A gente vai utilizar o quê? A glicólise, tá? Quando eu chego aqui, por exemplo, em 2 minutos, né? Eu já vou utilizar outra demanda energética, né? Que foi o que a gente falou agora há pouco. Quando eu chego a 5 minutos ou acima desses 5 minutos, eu vou usar outro tipo de sistema. Então, a gente precisa estar observando que os sistemas vão mudando, certo? E aí, quando eu tenho esse sistema mais imediato, mais bate-pronto, porém ele é curto, mas ele não é imediato, eu vou utilizar outro sistema de energia, que seria esse sistema ATP-PCR, ok?
E aí, quando eu for realizar atividades que durem por mais tempo, que aí eu vou ter a utilização de oxigênio, né? Aí eu vou utilizar outro tipo de demanda, que é essa que a gente falou aqui agora por último, né? Da glicose e do ácido graxo, ok? Por exemplo, no atletismo, esforços de curta e média duração, tá? A gente pode ter aí uma observação aí, a gente precisa ficar atento aqui nessa tabela, né? Então, se eu realizo uma corrida, por exemplo, de 100 metros, eu vou usar 50% de fosfocreatina e 50% anaeróbio, né? Eu não tenho utilização aí do oxigênio, eu não tenho aqui, ó, tá? Se eu for fazer uma corrida de 200 metros, aí vocês já percebam que eu já estou mudando aqui o equilíbrio aí dessa utilização aí de oxigênio e não ter a presença de oxigênio. Eu continuo utilizando quase nada de oxigênio, porém já existe uma pequena porcentagem aqui de 10% numa corrida de 200 metros, tá? Ela já não é mais tão imediata. Quando eu tenho uma corrida de 400, já muda aí a fosfocreatina para 12,5, aeróbio para 62,5 e aí eu já aumento meu aporte de oxigênio aqui também. Quando eu realizo uma corrida de 800 metros, ela é mais longa, é mais demorada, né? E a gente percebe aqui mudanças também nesses percentuais e a gente já vê quase um equilíbrio aqui entre o aeróbio e o anaeróbio. Então, eu tenho dois processos aí ocorrendo ao mesmo tempo, tá? O que mais, prof? Eu tenho aqui, por exemplo, atletismo, né? Uma maratona, uma ultramaratona, uma corrida. Vocês percebam que existe aí diversos trabalhos de glicogênio muscular, de glicogênio hepático, de triglicerol, né, ácidos graxos, né, aquelas micromoléculas lá sendo utilizadas de maneiras diferentes. E aí eu chamo você agora para realizar uma atividade, né, o nosso momento exercite-se, que é para a gente conseguir compreender isso aí. E qual é a ideia, prof? Trago para você aqui para a gente poder trabalhar os nossos músculos da coxa. Então, qual é a ideia? Você irá fazer essa atividade, que é uma atividade simples, que é subir e descer degrau, tá? Você pode utilizar um step, você pode usar um degrau, você pode usar uma plataforma, o que você tiver aí. Qual é a ideia? Você vai realizar ela em 2 etapas, tá? Quanto tempo, prof? Você vai realizar em 3 minutos. Depois que você realizar esses 3 minutos, você vai verificar essa sua frequência, tá? Mas você verifica ali de imediato, você verifica antes, tá? Vamos dizer que seus batimentos cardíacos você vai colocar lá no punho. Vou entrar aqui do lado, vem aqui comigo que eu quero entrar aqui do lado desse slide aqui para conversar contigo. Então, você vai lá realizar o movimento de subir ou descer degrau. Sobe, desce. Sobe e desce. Vou pedir para o meu diretor abrir aqui o cenário, tá? Para vocês verem aqui o movimento. Então, você vai realizar esse movimento de subir e descer, subir e descer, subir e descer, subir e descer, subir e descer. Quanto tempo, prof? 3 minutos, tá? 3 minutos subiu e desceu. Você, antes disso tudo, de realizar esse movimento de subir, né? Descer, subir e descer, subir e descer, subir e descer, subir e descer. Ah, prof, eu não tenho nenhuma plataforma aqui, eu não tenho nenhum tijolinho, não tenho nenhuma madeira, não tem degrau da minha escola. Você pode usar a escadaria da quadra, tá? Sem problema nenhum. Mas aí tu realizou o movimento aqui, ó, subiu, desceu 3 minutos, tu vai verificar tua frequência de novo, tua frequência cardíaca. Então, vamos dizer que lá no início tua frequência estava lá tranquila, calma, tu tava aí, os teus batimentos estavam aí 50, 60, né? Tu pegou aqui os 2 dedinhos no punho, né? Deu 2 dedinhos no polegar, desceu até o punho, e aí tu verifica. Verifica por 15 segundos, tá? Deu, sei lá, deu 10 batimentos, ficou lá pulsando 10 vezes, né? Você vai multiplicar agora por 4. Por que por 4, prof? Porque vai dar 1 minuto. Então, tu tem 15, 15, 15, 15, né? O batimento foi 10, 10, 10, 10. Então, se for 10, 10, 10, 10, tu vai agora somar esses valores, tá? Deu lá, sei lá, deu 40 batimentos, 50, 60, tá bem baixinho. Mas aí, quando tu realizou o exercício, ele acelerou e foi lá para, sei lá, 150. Beleza. E aí, eu quero que tu observe e tu me diga, agora é tu que vai me dizer, qual foi daqueles
sistema de energia que tu utilizou. Ele foi rápido, ele foi imediato? Lembra que eu coloquei aqui para você apenas 3 minutos. 3 minutos sem parar. Mas eu quero com intensidade alta, tá? Pá, 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 pá. E aí tu me fala qual foi aí a tua percepção, ok? Tranquilo? Beleza, eu tô aguardando esse exercício, hein? Me manda. Tchau, gente. Daqui a pouco a gente vai fazer a revisão e a correção dos exercícios. Tchau!